Boa tarde, pessoal. Almoçaram bem? Então, vamos lá para a parte da tarde. Vamos dar início aqui às palestras da Sala 1. A Sala 1, que homenageia Cassandra Rios, que é a escritora brasileira que publicou livros de ficção, mistério e, principalmente, sobre homossexualidade feminina, sendo a primeira escritora a tratar do tema, quebrando um grande tabu nacional. Ela acabou sendo perseguida e ameaçada pela ditadura militar, mas não parou jamais de escrever. Agora nós vamos ter um vídeo da patrocinadora, da TQI, que é a patrocinadora que está proporcionando a interpretação em Libras nessa sala. O mundo está em movimento. Não há como ficar parado. Ou você escolhe evoluir, ou algo te empurrará. A TQI impulsiona a evolução digital conectada com o potencial máximo do seu negócio. É preciso ser dinâmico e ter habilidade para manter o equilíbrio quando o todo está em movimento. Ser digital não é sobre dominar apenas tecnologias. Ser digital é sobre criar experiências únicas. A TQI é expert em evoluir negócios através de estratégias e produtos digitais, utilizando práticas ágeis, DevOps e tecnologias inovadoras, aliadas a uma cultura colaborativa e imersiva com nossos clientes, gerando entregas de alto valor em ciclos curtos e customizados ao seu negócio. Você está pronto para competir digitalmente? TQI, crie, transforme, evolua, inove. Quando você escolhe embalagens de papel que vão tirar milhões de toneladas de plástico das prateleiras e do mar, a natureza bate palmas. Quando você escolhe o tecido sustentável que vai substituir o fio sintético que polui o planeta, a natureza vibra. Quando você substitui as sacolas de plástico por sacolas de papel, a natureza percebe que você está fazendo o seu papel. Tudo isso pode parecer uma gota num oceano, mas é de gota em gota que vamos mudar o mundo e plantar um futuro melhor. Não existe bioeconomia sem o bioconsumidor. O que você escolhe e compra muda o rumo do planeta. Bora lá. Então, convido o Caco Mafra e o Anderson Gonzaga de Souza para a palestra Apertem os cintos, o controle sumiu. Como manter o foco e reduzir o estresse do Agile Coach. É com vocês. Olá, pessoal. Boa tarde, galera. Obrigado aí todo mundo. Bom estar aqui com vocês, depois de tanto tempo aí, sem eventos presenciais. É um prazer para a gente estar aqui. Para mim, é um orgulho estar aqui ao lado do meu amigo para falar de um tema que a gente percebe que afeta muito, né, os Agile Coaches que estão atuando no mercado. Então, a nossa ideia é apertem os cintos, o controle sumiu, como ter o autocontrole, manter o foco e reduzir o estresse na atuação como Agile Coach. Bom, primeira coisa aqui, né? Uma pergunta. Quem entraria num avião com um piloto chorando na porta? Levanta a mão. Ninguém, né? Boa, já é um bom sinal. Gente, a brincadeira aqui é o seguinte. Nós, enquanto Agile Coach, enquanto formadores de opinião, enquanto líderes, precisamos dar o exemplo. Se você está diante de uma iniciativa de transformação organizacional, está a todo momento passando a imagem de uma pessoa que
não consegue controlar a própria agenda, tem mudança de humor constantemente, o time já começa a perder aquela referência, por mais bem qualificado que você seja tecnicamente. Então, é isso que a gente vai explorar, né? Como é que a gente pode se perceber, como é que a gente pode se ajustar e que dicas práticas a gente quer compartilhar com vocês, de maneira que vocês comecem a se perceber nesse processo e a mudar um pouco a percepção que as pessoas têm sobre a atuação de vocês. Bom, então, eu sou Gonzaga, né? Mas eu tenho um nome antes. Minha mãe geralmente usa ele quando ela está brava comigo, né? Chama ali o Anderson. Eu trabalho aí há mais de 20 anos na área de tecnologia, tenho uma atuação forte junto à comunidade. Acabei de participar do lançamento do livro da Jornada da Transformação Digital no Brasil. Na semana anterior foi o livro de Jornada da Experiência do Cliente e participei junto ao Caco do livro aí da Jornada do Kanban na Prática. Então, meu propósito, eu gosto de deixar ele claro para todo mundo, porque é isso que norteia o meu dia a dia. É ajudar pessoas e organizações a impactarem o mundo positivamente. Faço isso através de processos dialógicos e expositivos de gestão moderna. Acredito que juntos co-criamos possibilidades infinitas de inovação, criatividade, prosperidade e desenvolvimento humano. Isso aí, galera. Então, eu sou o Caco, né, represento aqui hoje também, né, hoje trabalho na minha própria empresa, mas estou nesse ramo da agilidade aí desde 2009. Então, o objetivo hoje é compartilhar com vocês um pouco dessa experiência da jornada, né, e muito do que a gente vai compartilhar aqui já aconteceu comigo do jeito errado, né? Então, quero ajudar. Até ontem estava conversando no corredor com uma pessoa, falou, pô, mas você já está há tanto tempo. Eu falei, cara, meu objetivo é que você não precise passar por todo esse tempo para chegar no mesmo nível, né? Que você consiga fazer isso num caminho mais curto. Então, represento também aqui, né, o Coletivo Ação, o Agile Institute Brasil. Hoje, né, sou líder Kanban, onde a gente tem uma trilha lá de formação, mas o objetivo aqui hoje é compartilhar um pouco dessa jornada, né, como agente de transformação em várias empresas, tanto startups como empresas já consolidadas. E a ideia é a gente trazer essas dicas aí para vocês hoje. Então, muito do que a gente vai compartilhar aqui é referente ao essencialismo. Eu me considero um cara essencialista, né? Aplico isso na minha vida pessoal, compartilhei isso nos últimos anos. E o que a gente está trazendo aqui é um pacotamento disso, né, para o perfil do agente de mudança, né, que somos nós aqui, né, que a maioria do público aqui que está com a gente. E, dentro do essencialismo, uma das frases que marcam muito é: ao abrir mão, né, de fazer escolhas, permitimos que os interesses alheios controlem a nossa vida. Então, muito do que a gente vai trazer é sobre isso, né? A gente coloca, às vezes, a culpa no outro, mas a gente tem muito a ver com essas escolhas, né? E como que vocês vão, então, não abram mão, né, e possam fazer as suas escolhas. E, geralmente, o fato de não abrir mão, né, e de abrir mão e não fazer as escolhas gera o quê? Sobrecarga, exaustão. Quanto de vocês viram, talvez, algum colega, alguém conhecido, ou viram quanto o tema, né, burnout e temas relacionados, né, à saúde mental, exaustão, tem sido, de forma muito bacana, né, cada vez mais falados, divulgados, né, era meio tabu falar disso, né, a gente tinha que esconder, superar, mas o fato é que a exaustão está aí, né, a sobrecarga, e muito disso eu entendo que o problema principal é a gente não entender dos sinais, né? Entender dos sinais, quais são os sinais que estão levando, né, a gente a chegar na exaustão. Então, uma das autoras que eu tenho lido muito sobre isso também, aplico em mim, né, vários desses conceitos, uma das autoras que trouxe bastante conhecimento e compartilha esse tema é a Isabela Camargo, né, que é autora desse livro ali, Dá um Tempo. Então, onde ela entrevistou também várias pessoas sobre esse aspecto, diferentes tipos de profissão, não só de tecnologia, mas que, de alguma forma, chegaram na exaustão, né? E esses que estão aqui para vocês, são alguns sinais, né, que, geralmente, a gente sente, percebe, vive, que estão nos levando à exaustão. Só qual que é o grande problema?
quando a gente começa a sentir isso, distúrbio no sono, dor de cabeça, são questões físicas ou questões emocionais, né, questões referentes à concentração, referente tanto a libido, peso, isolamento ou autoestima, né, abuso, você começa a abusar de coisas, né, que não te fazem bem. O que isso gera, né? Esses sinais eles começam a aparecer de forma suave, às vezes um ou outro, e a gente não dá bola, né, fala, pô, tem que dar conta, vamos lá, né? E aí até que você chega no ponto que não tem mais como, você não consegue mais resolver sozinho, né? E esse é o problema, porque você deixou ir demais, né? E aí quando você vai resolver, pô, legal, estou sobrecarregado, preciso contratar alguém, preciso trazer outra pessoa. Cara, até você, de fato, ter essa atitude, vai levar mais uns 2, 3 meses, você precisa ainda aguentar o tranco, né, para que, de fato, venha a solução. Então, o ponto principal, né, desse slide, né, e que vocês guardem, é fiquem atentos aos sinais, né? O nosso corpo, o ambiente vai dando sinal, nosso corpo nos alerta que está acontecendo alguma coisa, só que muitas vezes a gente não escuta. Então, o principal ponto, né, para que você consiga evitar a sobrecarga é fique atento aos sinais. Isso é muito importante e vai te ajudar a, pelo menos, levantar a cabeça e falar, cara, tem alguma coisa acontecendo, né? E, geralmente, isso vai acontecendo de uma forma tão suave que você nem percebe. Quando vê, né, já está se afogando. E aí, o que a gente vai trazer aqui é como que você pode lidar com isso e, quando encontrar um sinal, como fazer essa volta por cima, né, e conseguir se ajustar. Então, e a gente trouxe aqui, né, como evitar que a vaca está indo para o brejo, né? Aqui, geralmente a vaca está indo para o brejo, né, que está dando problema, né? Uma expressão que a gente usa. Então, como evitar? Então, a gente vai trazer aqui, principalmente, alguns insights, né, para que vocês possam evitar. E o primeiro deles é ter clareza na direção a seguir. O que acontece, pessoal? Normalmente, quando nós começamos a atuar dentro de organizações, existe uma ansiedade muito grande por parte da organização, por parte dos colaboradores, de como o nosso trabalho vai se dar, como é que as coisas vão começar, né? O desenvolvimento ali está muito mais preocupado de como isso vai interferir no dia a dia deles, a equipe tática está muito preocupada com cargos e papéis, se isso vai influenciar, se o seu próprio cargo vai continuar sendo válido, né? Porque ele ouviu dizer que dentro de transformação as equipes são mais autônomas, não tem necessidade da gestão. Isso cria um estresse muito grande. E, consequentemente, começam a surgir várias formas de você conduzir a sua abordagem. O que a gente percebe aqui? Que não necessariamente a forma que você vai escolher para iniciar o seu processo é a fórmula perfeita, né? É um caminho que você escolheu para abordar aquilo que está sendo levantado como ansiedade da organização. Então, é importante você começar a trazer para o time a clareza de que caminho a gente quer seguir nesse exato momento. O que a gente quer ter como objetivo para os próximos passos que nós iremos dar. Né? As coisas vão ser tratadas, todas elas serão tratadas, mas cada uma no seu momento. O que é melhor nesse momento? Qual o problema que nós queremos resolver? Né? E aí começa um ponto. Né? É bem comum a gente ver as pessoas colocando a culpa na organização. Né? Não, mas me demandam demais, eu sou muito sobrecarregado. Você é sobrecarregado porque você deixa. O que eu passei recentemente com o executivo de mercado e ele compartilhou comigo logo no início do trabalho e eu achei bem interessante. Ele falou, Gonzaga, eu vou te pedir o tempo todo. O tempo todo você vai me ouvir te pedindo alguma coisa. Você não tem que chegar para mim e falar que eu estou te pedindo demais. Você tem que trazer, dentro dos assuntos que eu te pedi, o que a gente vai priorizar. Eu tenho um envolvimento a todo momento com a minha liderança, com a minha vice-presidência, com a minha presidência, que a todo momento está me pedindo coisa. Eu não posso chegar para eles e falar que eles estão me pedindo demais. Então, assim, anota tudo que eu te pedi e vamos combinando, né, por semana, por quinzena. O foco dessa semana é isso aqui.
Tenha essa responsabilidade sobre a sua carga de trabalho, sobre os compromissos que você vai assumir. Beleza? Então, fica aqui a nossa primeira dica, né? Você é responsável pela sua sobrecarga. Mas a empresa demanda muito. Que bom que ela está demandando muito, né? Que bom que a demanda é maior do que a ociosidade, né? Porque se vocês ficassem ociosos, já geraria um outro questionamento. Será que eu preciso dessa pessoa aqui? E o complemento geralmente a gente até, né, principalmente muitos de vocês aqui estão lidando com as equipes, a gente fala, o produto tem que priorizar, né? Todo time tem mais demanda do que a capacidade. E a mesma coisa acontece com a gente, só que parece que às vezes a gente esquece disso, né? Que tem mais demanda que capacidade e acaba, né, querendo ser o super-herói. Então, a gente falou, né, sobre a direção, né, sobre ser responsável pela sua sobrecarga, então, que vem no sentido de priorizar, a gente já vai dar dicas também de como você pode lidar com isso. Né, e o terceiro ponto, né, que eu acho dessa parte inicial da reflexão, é essa direção versus velocidade. Então, um dos esportes que eu pratico é a vela. Faz 2 anos e pouco que eu comecei a velejar e eu aprendi muitas lições que hoje trago até para o ambiente de trabalho. Então, na vela, você tem uma direção aí, né? Você geralmente escolhe o destino, só que o vento você não tem como escolher, porque o vento ele vem da natureza, às vezes ele muda durante o caminho, depende da condição, né? Pode ter várias diferentes correntes de vento lidando naquele momento. Então, a velocidade, né, você vai ter que adaptar várias vezes. Então, muitas vezes, até no ambiente, no nosso trabalho, né, como Agile Coach, agente de mudança, a gente vai remar contra a maré, né, vai ir contra o vento, e isso vai fazer, às vezes, que a velocidade seja um pouco reduzida. Mas o que é importante é a gente saber a direção, né? Tendo a direção clara, mesmo que a gente esteja indo mais lento, mas a gente está indo para o lugar correto. Então, a vela me ensinou muito isso, né? Geralmente, se você quer navegar contra o vento, você não vai de cara para o vento, porque você não consegue. Então, você vai zigue-zagueando, né? Então, você vai para o lado, um pouco em direção... mas é para lá, então volta para cá. Então, você vai fazendo esse movimento. Então, e a velocidade vai ser reduzida. Vai ter momentos que o vento está muito favorável, você tem muito apoio e você consegue super rápido. Mas isso não vai ser sempre. Às vezes a gente reclama, nossa, é muito difícil fazer mudança, ninguém quer mudar, mas, cara, o trabalho de agente de mudança não é fácil. E vai ter vezes que vai ser um movimento que vai ser mais lento, mas o importante é a gente ter clareza dessa direção, né, e aproveitar os ventos para ir na velocidade que o ambiente permite. Às vezes você quer forçar a barra, né, e acaba gerando, né, um problema, né, e não gera, de fato, né, uma melhoria. Então, muito do que a gente trouxe aqui traz, né, o problema sobre nós mesmos. Né? Geralmente a gente terceiriza e o que a gente está trazendo aqui é, cara, você tem que ser protagonista dessa jornada. Então, se você não quer se sobrecarregar, você tem que assumir o controle, que é o ponto principal, né, da nossa palestra. Né? Então, se não estabelecermos prioridades, alguém fará isso por nós. Isso também é uma citação do essencialismo e a gente vai entrar agora a ponto, né, de como que a gente, então, pode estabelecer essas prioridades e conseguir o foco, né, para conseguir ter o resultado, né, reduzir o estresse. Ok, Leiton, interessante ali também que a gente, quando estava preparando esse material, a gente conversou muito, né? A própria atuação do Agile Coach, isso precisa estar relacionado a uma estratégia de atuação. Você precisa saber como você vai conduzir aquele desafio, né? Como é que você vai lidar com determinadas situações. Porque, assim, se você chega de paraquedas e não tem um mínimo de entendimento do que você quer com esse projeto, com essa jornada, se você não tem estratégia, você é parte da estratégia de alguém. E esse alguém não está pensando muito em você. Né? Então, você tem que ter isso em mente também. Não, vamos seguir sim, mas uma coisa de cada vez. Calma. Né? Não seja atropelado. Vamos lá. Então, vamos lá. Então, como que então você pode ter autocontrole, né, manter o foco, né, e reduzir o estresse? Então, a gente vai trazer aqui para vocês, né, 10 dicas que vocês podem aplicar no dia de vocês, né, para facilitar essa jornada e conseguir, de fato, né, buscar esse resultado. Isso. Então, primeiro, tem muito a ver com o caminho que a gente vai seguir, né?
Como eu disse, existem várias formas de se começar. Então, precisa ter claro que problema a organização quer resolver naquele momento. A partir dali, a gente precisa consensar se esse problema é percebido pelas várias outras partes interessadas que estão envolvidas nesse processo. É comum também você ouvir de uma área uma dor, você conversa com outro, ele não percebe a dor daquela área da mesma forma. Então, você precisa buscar um alinhamento sobre como as pessoas percebem os problemas que precisam ser resolvidos e quais todo mundo entenda que ali seria a melhor coisa a ser atacada. Porque senão você não vai ter engajamento. Ontem tinha uma colega que procurou a gente na saída de uma palestra aqui e estava falando sobre isso, que ela não tinha engajamento. E aí, na conversa, percebeu-se exatamente isso. A dor era só dela. As outras áreas não percebiam o problema dela da mesma forma. Como é que ela vai ganhar suporte, vai ganhar patrocínio para resolver aquilo? Então, defina qual é o problema e busque um consenso em cima disso. Defina o resultado que você vai buscar antes mesmo de iniciar o trabalho. É aquela ideia, né? Vamos lançar a flecha e depois a gente vai lá e desenha o alvo em torno do que a gente quer atingir. Eu lembro que eu e Cleito, quando começamos um trabalho juntos, eram aproximadamente 400 pessoas distribuídas em 36 times e que trabalhavam com gestão de projeto tradicional e estavam indo para um trabalho com práticas ágeis. Chegamos lá, trabalhamos orientado a projeto, temos que entregar 100% das coisas com que nós nos comprometemos. Bom, querido, atingir 100% daquilo que a gente quer é muito difícil, né? A nossa sugestão é, vamos quebrar isso, trazer isso de uma visão anual, vamos trabalhar isso para uma visão trimestral, e aí a gente faz o combinado com o trimestre. E aí, depois de muito debate, muita discussão, nós conseguimos delimitar o que era o nosso alvo, o que era o nosso parâmetro de sucesso. Precisamos entregar 85% no mínimo daquilo com que nós estamos nos comprometendo. É isso. Se a gente atingir 85%, a gente já pode comemorar que para uma primeira release, para uma primeira entrega orientada a um quarter, isso para a gente é sinônimo de sucesso. E o que a gente conseguiu com isso foi entregar 92%, né, Cleito? Então, quer dizer, você nivela a expectativa, né, procura estabelecer acordos e, se superar, maravilha, né? As pessoas ficam mais motivadas, isso gera uma disposição maior, uma energia maior para um próximo ciclo de planejamento. Esse é uma dor que eu vejo muito, né, tanto no apoio às pessoas líderes, pessoas agile coaches, aparece bastante também na mentoria. É aquele velho problema. Você até definiu, né, como o Gonzaga falou, definiu o problema, fez vários trabalhos para resolver aquilo, e depois alguém te pergunta, e aí, né, qual foi o resultado? Aí você sai catando, tentando descobrir o que aquilo gerou, né, de resultado. Isso, né, parece não comum, mas é muito comum. Eu mesmo já cometi também esse erro, né, mais no passado. E, né, nesse cenário que o Gonzaga trouxe, né, era uma organização que tinha um ciclo de entrega anual. Então, claro, a melhor maneira é ter o resultado de entrega. Não é a melhor maneira, mas era a maneira que tinha disponível ali naquele momento, porque era o objetivo que estava se buscando, né, encurtar o ciclo de entrega, depois primeiro trimestral, depois diminuir mais ainda. Né, e combinar a regra do jogo e depois você gerar o resultado é o mais importante. Né? E, então, busque entender qual é o problema que você vai resolver, qual é o resultado, e conecte isso, defina e combina antes. Né? Esse é um dos principais erros que gera muita sobrecarga, porque depois que você começa, às vezes 2, 3 meses trabalhando, e aí não sabe qual resultado você vai gerar, dá muito trabalho, né, recuperar. Segundo ponto, né, dê visibilidade, né, ao fluxo. Talvez alguns de vocês, né, já tenham visto, né, essa imagem é do Klaus Leopold, que fala de Fly Levels, né, onde ele mostra aí, vocês estão vendo um fluxo, né, de uma empresa que tem uma série de etapas.
qual que é a importância, né, de você definir o fluxo e conseguir entender? Provavelmente, né, você não vai conseguir resolver todos os problemas de uma vez. Você vai ter que escolher, priorizar, por onde que você vai começar. Só que se você não entender o fluxo completo, você tem possivelmente o risco de escolher um problema errado, né, que não seja o melhor problema para começar. Então, entender o todo vai te ajudar a agir localmente, né, entender as insatisfações, né, e poder gerar o resultado. Então, a gente tem aqui um desenho de um fluxo e, geralmente, né, quando você começa o trabalho numa organização, por onde que vocês acham que vale a pena começar a melhorar? Pelo fim ou pelo começo? Todo mundo pensando, né? O que eu uso como referência, né? Tem inclusive uma frase, né, que é muito usada no método Kanban, pare de começar, né, e comece a terminar. Então, entender o todo, né, onde que você vai gerar mais resultado se você chega numa empresa, né, e o fluxo é tipo esse que vocês estão vendo, que é super grande, tem uma série de etapas, vários meses passando. Possivelmente você vai, né, conseguir extrair o melhor resultado mexendo aqui na parte final, né, conseguir fazer isso aqui atravessar e chegar no cliente e aí gerar o resultado ou não, né, e descobrir se aquilo vai gerar algum resultado. Então, parece contraintuitivo, mas às vezes a gente até desenha o fluxo todo e quer começar a refinar todo o começo aqui. Então, você vai, aqui no final, né, você vai ter já vitórias já importantes, que já vai você provocar, às vezes você sabe, cara, isso não vai gerar resultado nenhum. Mas faz isso atravessar do outro lado para que fique claro que, de fato, não está gerando resultado. Aí, depois, né, você consegue usar essa evidência, né, para conseguir trabalhar o restante. Outra maneira que pode ajudar, né, você também a entender o fluxo todo, né, também o formato do Static. Então, aqui tem o Static Canvas, que é uma maneira, né, de começar com o método Kanban. O Static ajuda você a entender, né, as insatisfações internas, externas, demanda, capacidade, o fluxo, entender tudo o que está acontecendo para trazer visibilidade do problema, né, e escolher por onde começar. Então, essas duas, tanto o fluxo quanto entender as insatisfações, vão te ajudar a entender de uma forma mais ampla qual é o cenário, para daí depois atuar, né, e que você consiga agir localmente. Um ponto muito interessante de se explorar é o olhar sistêmico, pessoal. E aqui eu vou contar uma breve história sobre esse mapeamento aqui. Um diretor chegou para mim e falou que assim, Gonzaga, fui ver com aquele time ali as estimativas, cara, estou preocupado com isso. Essas estimativas não estão me parecendo confiáveis. Eu preciso que você vá lá e investigue isso. Eu falei, olha, mas por que você está falando isso? A gente está demorando muito a entregar as soluções. Cara, esse pessoal deve estar enrolando a gente ali. Eu falei, bom, primeiro ponto. Essas pessoas passaram por um processo seletivo, certo? Passaram. Alguém confiou nelas. Sim, confiamos. Então não tem por que eu desconfiar. Eu não trabalho com quem eu não confio. Primeiro ponto. E outro ponto que a gente precisa entender que, muitas das vezes, a improdutividade do time, ela não é uma relação causa e efeito direta. Eu tenho outras situações que influenciam isso. E saí para investigar. Beleza, conversei com bastante gente, e o que eu entendi? Olha, novos pedidos chegam para o time a todo momento. Isso reforça o ciclo de demandas, as demandas consomem a nossa capacidade, a capacidade faz com que a gente abra threads paralelas, essas threads paralelas vão gerando sobrecarga no time, consequentemente o time entrega menos valor, ao entregar menos valor, a expectativa e a confiança que se tem no time começa a ficar abalada, vocês vão e pedem novos mecanismos de controle. Novos mecanismos de controle geram reuniões e burocracia, que, consequentemente, consome a capacidade. Esse aqui foi a relação que eu consegui mapear analisando este problema.
E aí eu voltei para esse diretor com esse mapa e falei, olha, a gente achando que o problema era o outro e o problema estava com a gente. Porque novos pedidos normalmente vêm da diretoria. Eu só queria entender por que esses novos pedidos chegam, uma vez que a gente já definiu que a gente tinha um objetivo a cumprir. E aí, o que identificou-se? Que, nesse contexto, essa empresa era uma matriz e ela atendia as filiais. Esses diretores, para não ter problema de relacionamento com as unidades de negócio, toda vez que chegava um pedido dos diretores das unidades, aceitavam e empurravam isso para o time. Então, qual foi a hipótese que a gente trabalhou aqui? Talvez, se formos para um modelo de release trimestral, a gente consiga, com isso, concentrar os pedidos num único momento. E vamos comunicar que, a partir daí, as pessoas vão trabalhar orientadas àquilo que eles se comprometeram a entregar, dada a sua capacidade. Evita de ficar chegando demanda o tempo todo. É uma hipótese. Então, vamos trabalhar nela. Isso é um exemplo de que, muitas das vezes, se você muda o olhar, o problema não é exatamente aquilo que está chegando para você, né? E você tem condições de interferir e propor novas soluções. Esse mapa você pode fazer também, né, para você. Às vezes, se você está se gerando sobrecarga, o que acontece, né, cada estressor, né, cada ponto desse, né, que esse é o diagrama do loop causal. Então, sempre, cada ação vai aumentar ou diminuir a próxima, né, o próximo efeito, né, e aquele efeito aumenta ou diminui o próximo. E essa correlação, né, é super interessante, uma maneira, né, de você analisar o problema. Beleza, vocês já entenderam, né, que precisa priorizar, precisa começar por algum lugar, né, precisa conseguir dar visibilidade. Mas por onde que geralmente é melhor começar? Então, o importante, né, todo movimento de mudança é que você conquiste as primeiras vitórias. Esse mapa ajuda você a entender aonde que o terreno está mais fértil, né, para que você possa buscar as primeiras vitórias. Esse mapa ele traz, né, uma questão de um quadrante onde vocês conseguem visualizar aqui em cima. Opinião em relação à mudança, favorável ou contra, influência no ambiente, alta ou baixa. Essa matriz, né, ela é inspirada até numa matriz de stakeholders, que é um material bem antigo, mas que, junto com o Targino, a gente trouxe para analisar o ambiente de mudança. E o que a gente tem aqui são 4 quadrantes, né? Tem o patrocinador, que são as pessoas que têm favorável à mudança e têm alta influência, ou seja, eles vão te ajudar a envolver, né? Você vai buscar apoio público, então, para trazer outras pessoas. A gente tem também os propagadores, que são pessoas que têm menor influência no ambiente, ou seja, a ação deles não necessariamente, né, faz vir outros, mas eles ajudam a incentivar, a fazer juntos. São pessoas que vão estar junto com você nesse processo. E a gente tem aqui no outro quadrante os que são contra a mudança, né, que a gente tem aqui o que classifica como resistente e os inconvenientes. Faz sentido? Eu pelo menos, já comecei também, às vezes você vai começar o processo de mudança onde que, se você começar aqui, ó, nos que são contra, não quer dizer que vai dar errado ou vai dar certo, né? Mas vai ser muito mais trabalhoso, vai demorar mais tempo. Às vezes o processo de melhoria que você quer gerar para que gere novos ciclos vai ser mais doído, né? Mais dolorido. Então, achar isso aqui dentro do ambiente também da sua empresa vai ajudar que, onde está favorável aqui vai estar mais fértil. Então, você pode usar isso. Às vezes você tem lá os top 3 problemas. O top 1 está aqui com essa galera. Mas dentro eu tenho o top 2 ou o top 3 ali, entre os top 3 problemas, eu tenho essa galera aqui que está envolvida. Bem mais fácil você começar por ali, né? E aí isso gera o que de fato, o que a gente quer quando a gente está fazendo um processo de mudança. Gerar melhoria. Qual que é o medo dessa galera que está aqui no não favorável? Eles têm medo que você está gerando uma pioria, né? Eles acham que, isso vai ficar pior, né? Não vai mudar, não vai me ajudar. Então você tem que ir lá gerar melhoria, né, no ambiente que está favorável e aquilo ajuda a começar a reduzir essa barreira, né? A pessoa não está resistente porque ela acordou hoje, não, eu vou ferrar com esse movimento de mudança aqui, esses agile coaches aqui estão tudo doido, né? Só querem mudar tudo toda hora.
As pessoas não querem mudar tudo toda hora igual a gente, né? Nós estamos sempre no processo de mudança. Mas cada um vai mudar num momento, né? Às vezes a gente também quer que todos mudem igual, todos mudem no mesmo momento, mas cada um vai ter o seu tempo. E essa matriz ajuda você a entender como respeitar o tempo de cada um, de cada área, cada equipe, e ajuda você a fazer esse movimento de mudança com menos estresse, né, e ter mais gestão sobre isso. Bom, não existe mudança sem conflito, né, gente? E o que a gente percebe também é como as pessoas fogem de conflitos. Cara, o conflito é necessário. É uma tensão necessária para que o movimento aconteça. Tá? Pense o seguinte, o conflito é sobre o assunto, não é sobre você e sobre o outro. Né? Geralmente, o que a gente recomenda aqui, explorem as opções, né, sobre uma determinada situação que está provocando o conflito. Busque mais de uma opção para lidar com aquilo. Coloque as pessoas no mesmo espaço e compartilhe as opções. Que caminho é o melhor? Qual é o caminho que pode trazer um menor impacto para quem está envolvido nesse movimento? E procure sempre adaptar a sua comunicação ao seu público. Porque quando você está muito com um time, lidando com problemas do dia a dia, que muitas das vezes é um processo mesmo de aprendizagem e de adoção das práticas, ali você está usando um tipo de vocabulário. Mas na hora que você vai falar com a gerência e com a direção, não é esse mesmo vocabulário que você vai usar. A colega que nos procurou ontem, que estava trazendo ponto, trouxe exatamente isso. Ela falou para mim, Gonzaga, eu falei, qual é o teu problema? Ela, nós precisamos chegar no KMM nível 2. Eu falei, querida, a empresa não vai entender isso como problema. O problema é, se você não atingir o nível 2, o que de capacidade de negócio fica comprometido? A gente vai deixar de... Falei, percebeu? É aqui que você tem que usar para discutir. Não é falar para as pessoas que vocês vão deixar de atingir um KMM nível 2. Elas não fazem ideia do que é isso. Então, cuidado. Procure ajustar as suas narrativas para o público com que você vai interagir. Senão você vai comprometer o patrocínio. Até complementa, a gente teve ontem a palestra do Tom, né? Não sei quem aí viu a palestra do Tom ontem. Então, o Tom falou também muito sobre isso, né? Narrativa com o C-Level. Teve a palestra, né, da Mari Zaparoli hoje de manhã também, quem assistiu aí, né, também trouxe várias dicas também de como adaptar a comunicação, né? A granularidade vai ser diferente. Né? Um exemplo prático, só para vocês já anotarem também aí, geralmente a pessoa até tem várias métricas a nível de time e tal, e aí quer chegar lá com o diretor e falar, olha, aqui o meu lead time, o throughput. Cara, ninguém quer saber isso, eles não querem falar sobre isso. Eles querem falar sobre outra conversa, né? Sobre o investimento, como que aquilo vai impactar no resultado, qual a relação em botar o dinheiro versus, né, ter o resultado, se tem alguma decisão que ele possa tomar para que aquilo aconteça de uma maneira mais interessante, para antecipar, se tem algum risco. A conversa é outra. Então, você tem que também levar, né, a informação, né, correta para cada público. O 6, né, priorize e tenha um plano. A gente fala muito, né, que os times pessoas de produtos, os times têm que priorizar o seu trabalho, priorizar, né, a sua atuação, dar visibilidade, né, do roadmap, né, dar visibilidade do que vem pela frente, mas muitas vezes aí, quando a gente é questionado, né, como agente de mudança, Agile Coach, e aí, qual é o teu plano? Não, a gente é ágil, não precisa de plano. Não, você precisa comunicar e dar a direção do que você está fazendo. Então, essa aqui é uma maneira, né, que eu usei e uso e recomendo, de você trazer de uma forma clara, né, quais são as insatisfações, ou seja, o que você está tentando atuar, e você consegue dar uma visibilidade na linha do tempo. Né? Aqui o trimestre 1, 2 e 3, então, por exemplo, a gente está agora entrando em outubro.
É muito provável que todos vocês fizeram uma revisão do trimestre, né, avaliaram o resultado, então traçaram um novo plano para esse trimestre, já está começando a discutir agora o orçamento, né, para 2023, o que vai ser no primeiro quarter, né, o primeiro trimestre do 2023. Só que geralmente a gente discute só isso aqui, ó, nessa parte de cima, né, e você esquece de dar visibilidade sobre o que você precisa manter e operar, né? Geralmente você vai construindo coisas que você precisa manter e operar. E geralmente tem alguns receios, inseguranças em relação a essas mudanças. Então eu gosto de trazer aqui também uma lógica de o que eu preciso proteger, ou seja, o que não pode dar problema, né? Para que a gente habilite o que está aqui em cima, né? E isso aqui não aconteça de problema. Então, isso aqui dá uma visibilidade, né, na linha do tempo, vai ajudar você a dar prioridade, né? Muitas vezes a organização quer movimentar muito mais rápido do que é possível, ou seja, né, lembra da direção versus a velocidade. Mas você é o agente de mudança, você tem experiência com mudança, então você vai trazer a discussão, olha, a gente precisa, de certa forma, a gente não pode fazer tudo aqui ao mesmo tempo, porque vai ser uma mudança grande demais, isso vai dar problema, vai dar problema para o negócio, vai ser uma mudança ruim, não vai ser uma melhoria, e sim uma pioria. Então, você dá clareza também da sequência. Pô, mas isso vai acontecer aqui, na verdade que era o quarto trimestre, né? Isso vai acontecer de fato aqui? Não. Pode ser que não, pode ser que mude, mas a ideia é que você dê uma visibilidade e que se na conversa você tem uma discussão, não, mas isso aqui deveria ser primeiro. Pô, então vamos trazer isso para cá e esse a gente bota para frente. Então você pode negociar, né, combinar, e isso dá clareza para depois você também possa executar o plano, ajustar, mas dá muito bem essa comunicação, né? Então vai dar a clareza da direção, estratégia, né, o referencial, aquela melhoria primeira que você fez e a priorização. Bom, cuidado com atividades extras, né? Eu acho que a gente tem que acelerar um pouquinho, né, Caco? Então, vamos lá. Pessoal aqui, né? Quando a gente fala de atividade extra, tem muitas coisas também que estão relacionadas às coisas os compromissos que a gente quer assumir fora da organização. Né? Muitas das vezes, você já determinou ali o seu plano, a sua atuação, aí começa... Vai ter a agenda desse evento, são 3 dias, 3 dias fora. Né? E aí tu fala, pô, mas agora eu já comprei, mas eu também, ao mesmo tempo, tenho que entregar isso, tenho que entregar aquilo. Cara, aí começa a gerar um estresse desnecessário. Né? E outra coisa que a gente percebe muito é as outras áreas da organização que não estão sendo impactadas por um movimento inicial, começam a te procurar, porque elas querem fazer parte daquilo. Ah, eu estou no marketing, vi que vocês estão fazendo, estão falando de agilidade aqui, estão começando a arrumar os times no desenvolvimento. Como é que o marketing pode participar disso? Então, você tem que começar até criar momentos, espaços na sua agenda para começar a ouvir essas pessoas. Porque a ideia é sempre trazer uma abordagem de business agility. Mas a gente não vai começar com a organização toda, né? Você vai envolvendo as partes aos poucos. Então, crie espaços na sua agenda para poder dar atenção a essas coisas que vão surgindo, fora os compromissos que você já buscou né, participar, se envolver. Que é um pouco disso que você está falando, né? De estabelecer o limite, né? A organização vai te consumir e também outras áreas que às vezes não é o teu foco. Então, ao invés de você sair dizendo não para todo mundo, não, esse não é o meu foco, uma dica, né? Você estabelecer um tempo por semana, essa é uma coisa que eu uso muito, né? Eu usava quando eu atuava em uma organização só, estabelecia lá 2 ou 4 horas por semana para atender qualquer pessoa. Ah, mas veio muito mais pessoas do que eu consigo atender nessa semana. Pô, então fica para a semana que vem. Ah, já encheu semana que vem, aí vai para outra. Isso é uma maneira de você também se proteger, né, e criar um gatilho para talvez entender que até precisa planejar um movimento estruturado, antecipar, contratar mais gente, pedir investimento, né, e acelerar. Perfeito. E aqui são 2 pontos que eu gostaria de compartilhar com vocês que eu considero muito úteis. Eu fico totalmente perdido se eu não andar com o meu caderno e com a minha caneta. Eu uso o diário de bordo.
Vai falar, pô, Gonzaga, tu é muito old school, cara. Nunca ouviu falar do Trello? Mas aqui é o seguinte, galera. O que eu faço? Eu escrevo lá, título, diário de bordo, a data do dia. O que eu tenho para fazer? Eu boto aquilo ali e saio para fazer. No dia seguinte, começa o dia, eu olho para o dia anterior. O que eu consegui concluir, o que eu não concluí, o que entrou de coisa nova. Eu vou e reescrevo. O fato de você reescrever ajuda você a refletir sobre aquilo. Ao mesmo tempo, você vai começar a qualificar. Será que isso que eu estou reescrevendo pelo 5º dia é urgente? Eu estava com a sensação de que era urgente. Mas se eu não atuei naquilo, cara, talvez a minha percepção estivesse errada. Talvez é algo que eu possa agendar. Né? Tem coisas que você vai perceber que até você estava assumindo para você e você pode delegar. E aí você vai usando tanto o seu diário de bordo quanto uma matriz de Eisenhower para poder qualificar aquela lista de coisas que você está envolvido. Tá bom? E até se planejar na coisa que você quer delegar, antecipar a contratação, que entra justamente no último tópico aqui, não seja um gargalo. É muito natural, às vezes eu começo, a maioria dos problemas vem decorrente a esse ponto. Né? Você vira o gargalo da organização, você começa um movimento de mudança, começa a impactar um time, 10 times, 10 times, 20 times, uma estrutura, né, de resultado. Então, se multiplique, galera. Né? Crie uma equipe de apoio. Né? Os super-heróis não existem. Né? Você não vai conseguir ser o super-herói da organização. Então, lembrem daqueles sinais. Então, ter um plano ajuda você a saber quando, né, a água está chegando aqui no pescoço, para que você consiga entender que aquele momento você tem que buscar mais investimento, provar o resultado que você gerou, né, usar esse resultado que você gerou para pegar mais investimento, aumentar a equipe e também atuar de forma inteligente. Né? Muitas vezes a pessoa é gargalo porque ela quer resolver o problema igual em todas as equipes. Então, usem... Né, eu gosto muito do modelo de Tuckman, que ajuda você a entender onde que mais a organização precisa de você. Né? O modelo de Tuckman, né, super rápido aqui, fala sobre formação, né, o Storm, onde tem conflito, Norm, onde a equipe está achando o seu modo operandi, Perform, e onde ela se acaba e cria outro. Você vai ser muito mais útil, geralmente, aqui, ó, nesse momento. Quando a coisa está aqui no Norm, Perform, você já conseguiu fazer muito bem o seu trabalho. Então, faça um mapa também das equipes ou da estrutura que você atue, né? Onde que está mais aqui e onde está mais aqui. Possivelmente aqui é onde você vai gerar mais resultado. Né? E para a gente fechar, né, se comprometa com você. Isso aí. Dom Miguel Ruiz escreveu o 5º compromisso. Por acaso, eu tinha acabado de ler. O meu mentor havia me passado esse livro. Eu, conversando com o Caco, ele também tinha acabado de ler, e o que a gente percebe aqui que Dom Miguel traz para a nossa vida ser mais tranquila? Seja impecável com a sua palavra. Né? A palavra tem poder. Palavras podem começar uma guerra, palavras podem começar um movimento de união. Palavra tem poder. Cuide das palavras que você vai usar e se comprometa com elas. Não leve nada para o pessoal. Se você está envolvido numa treta, num problema, cara, aquilo ali é o efeito de um relacionamento entre pessoas que têm múltiplas perspectivas, que entendem um problema de uma forma diferente. Não é uma culpa sua, né? Então, use da impessoalidade ao se envolver em problemas. Não tire conclusões, confirme sempre suposições e dúvidas, né? Bom, se essa situação que está se desenhando está me parecendo isso, deixa eu perguntar para quem está envolvido se eles estão percebendo isso da mesma forma. Sempre dê o melhor de si em tudo que vocês estiverem fazendo. Lembre-se, vocês são formadores de opinião, as pessoas enxergam vocês como um espelho, algo que elas devam seguir. Né? Seja cético, mas aprenda a ouvir. A gente está num momento onde a gente escuta demais e ouve de menos. Né? A gente não presta atenção, a gente não se conecta no outro. Então,
Vamos revisitar as nossas crenças, né? Como o Albino falou mais cedo. Vamos perceber a realidade sobre outra forma, porque é daí que vem, muitas das vezes, a solução para problemas. E é isso aí, pessoal. Então, se comprometo com vocês. Né? A gente tem aqui a frase final, né? Só é realmente livre aquele que sabe estabelecer limites. Então, estabeleçam seus limites. Isso vai ajudar você a ter foco, né? Resultado e conseguir ser um profissional, né, de performance sustentável, né, e conseguir ter ótimos resultados. Né? E para fechar, a gente tem um sorteio, né, caso vocês queiram participar, usem aí, a gente vai sortear, né, um livro, Jornada Kanban, eu estou até com um livro fisicamente aqui, a gente vai sortear depois que acabar a palestra, mas se cadastrem aí, a gente vai sortear ali no hall depois. Então é só vocês apontarem aí, se cadastrarem, então a gente vai sortear um livro Jornada Kanban na Prática, o livro Jornada da Transformação Digital no Brasil, né, que o Gonzaga liderou, Jornada Kanban na Prática eu liderei, e tem também uma vaga no workshop Professional Kanban Aesthetic, né, pelo Agile Institute Brasil, que está muito legal, então participem aí. E é isso, galera. Muito obrigado a todos vocês. Quem gostou, bate palma, né, Cleiton? Ó, galera, se tiverem dúvidas, a gente vai estar ali circulando ali na área de mentoria, ali no Mentory Corner. Então, procurem a gente, troquem ideia ali. Eu e o Gonzaga estamos ali também como mentores. Então, podem procurar a gente. Saindo daqui, estamos indo para lá. Né, e aí vocês podem conversar com a gente, tá ok? Obrigado aí. Valeu. Obrigada, pessoal. Não esqueçam do feedback ao final da sala. Até mais.